eu fui assistir uma palestra chamada Comer Consciente. Eu pensei que ia ser uma palestra até mais ou menos, né? Fui sem expectativa, embora eu gostasse muito do palestrante. Só que quando eu cheguei lá, foi muito mais do que eu esperava, né? Foi muito, mas muito legal mesmo. Não foi só uma palestra, teve também algumas vivências curtinhas, mas muito interessantes. Com degustação, né? Com degustação. Nessa não. Alguém perguntou que teve degustação? Nessa que eu fui, não teve. Justamente na que eu fui, ó. E aqui vai ter, né? Bem, o fato é que eu ainda não estou seguindo todos os conselhos do palestrante. Mas cada vez que eu como, eu lembro que eu não estou comendo conscientemente. Né? Então, assim, a luzinha acendeu e eu disse, palestrante, dá para você adaptar e fazer um tema lá no Paz e Bem? Dá. Então, hoje nós vamos ter aqui o tema Mente Sã, Corpo São, com a alegria de contarmos aqui com o nosso irmão Marcelo Maranhão Filho, que é médico, é nutrólogo. Então ele soma o conhecimento dele acadêmico, de estudo, na medicina, na prática de consultório, com o lado espiritual. Eu gostei demais. Eu espero que vocês também tenham o mesmo prazer que eu tive. Então, Marcelo, que a luz... Boa noite, gente. Boa noite. Mais alto. E bota assim, Marcelo. Mais próximo. Bom, é sempre um grande prazer estar aqui no Paz e Bem. O Paz e Bem é a casa que me apresentou o Espiritismo. O Paz e Bem é a casa que me ajudou a me reconectar com algo que eu buscava há muito tempo, que eu não sabia onde estava. E talvez hoje eu consiga passar para vocês um pouco dessa minha descoberta, de onde é que estava tudo isso. E o convite ele surgiu a partir dessa palestra que o Jânio assistiu, sobre comer consciente. Mas hoje aqui, é claro que nós vamos falar sobre isso também, mas a intenção era expandir um pouco essa prática e trabalhar o conceito de mente sã em corpo são. Que esse ditado eu acredito que todo mundo já ouviu falar em algum momento, né? Eu vou ler para vocês o primeiro texto onde esse ditado surge. Depois vou dizer para vocês de onde ele vem. Deve-se pedir em oração que a mente seja sã num corpo são. Peça uma alma corajosa que careça do temor da morte, que ponha a longevidade em último lugar entre as bênçãos da natureza, que suporte qualquer tipo de labores, desconheça a ira, nada cobice e creia mais nos labores selvagens de Hércules do que nas satisfações, nos banquetes e camas de plumas de um rei oriental. Revelarei aquilo que podes dar a ti próprio. Certamente o único caminho de uma vida tranquila passa pela virtude. Parece uma passagem espírita, né? Esse texto foi escrito no primeiro século da era cristã pelo filósofo Juvenal, na Roma. E esse filósofo foi quem inaugurou o tipo literário conhecido como sátira, onde ele usava os textos para criticar os hábitos da sociedade da época dele. E para vocês terem ideia, há 2000 anos atrás ele escreveu várias sátiras que hoje, compiladas, digitadas no computador, bonitinho, são 140 páginas. Vocês imaginam que não foi há 2000 anos atrás. Essa produção, há 2000 anos atrás, a gente encontra pouquíssimas pessoas que fizeram. Então esse filósofo Juvenal, ele é um dos maiores escritores do início da era cristã. E ele influenciou Sócrates, influenciou Platão, e influenciou todos os filósofos que hoje a nossa sociedade segue como uma base filosófica comum em praticamente o mundo todo.
Só que essa sátira ele escreveu para criticar a sociedade da época. Porque nessa época, no início da era cristã, em Roma, se vivia ao mesmo tempo o cristianismo florescendo e o paganismo ainda enraizado. E tanto o cristianismo como o paganismo, eles possuíam práticas de oferendas e rituais e grandes cultos. E a prática de espiritualidade, que a gente já conversou várias vezes aqui, que acontece muito mais para fora do que para dentro. E nesse momento o Juvenal já teve a clareza de dizer que a única coisa que você deveria pedir seria uma mente sã num corpo são. E que não teria caminho para uma vida tranquila se essa vida não tivesse baseada nas virtudes. A humanidade, ela esperou 2000 anos para acessar esses ensinamentos e hoje em dia ainda é muito difícil para a gente acessar. Mas esse ensinamento especificamente de Juvenal, mente sã em corpo são, ele passa por várias interpretações no mundo inteiro. E esse ensinamento ele surgiu que a intenção é exatamente da gente falar da dimensão corporal e da dimensão mental / espiritual do ser humano. E o que a gente pode fazer para atingir esse estado de mente sã em corpo são. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa nessa frase. A frase coloca mente sã em corpo são. Quem é que vem primeiro? O corpo. A mente é sã estando em um corpo são. Então o primeiro que é são é o corpo. E depois a mente se estabelece como sã. E aí eu estou trazendo essa reflexão para vocês, porque no mundo, e aí a gente vive isso muito claramente ainda hoje em dia, existem duas linhas filosóficas muito claras que definem a maneira das pessoas se comportarem no mundo inteiro. O ascetismo, ele nos fala que tudo está no espírito. A real vida é a espiritual. O corpo, ele deve sofrer para nós alcançarmos a grandeza espiritual. O ascetismo, ele permeia, eu vou ousar dizer, 100% das religiões e tradições cristãs no mundo, onde é necessário haver uma negação do corpo material para se chegar a um esplendor espiritual. No oposto, no outro polo, existe o materialismo, que diz que nada mais existe a não ser o que é matéria, e que a gente precisa se preocupar com a matéria. A matéria é o que é real, é o que a gente pode tocar, é o que a gente pode ver, e o resto é só conversa para boi dormir. E tudo que a gente vive hoje em dia está entre esses dois polos. Ou o polo que acredita que a única verdade é a do espírito, ou o polo que acredita que a única verdade é a da matéria. E nós estamos aonde? Alguém já parou para pensar em que parte desse espectro está? Você cultua mais o seu espírito, você cultua mais a sua matéria, nunca cultuou nada, vai começar a cultuar a partir de hoje. Eu estou trazendo essa reflexão para vocês, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 11, existe uma mensagem que se intitula Cuidar do Corpo e do Espírito. E ela começa assim: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne.
para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. E aí, quando esse espírito é questionado quando ele traz o questionamento sobre o materialismo e o ascetismo, a frase que ele traz é que esses dois polos são duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. E eu estou trazendo isso porque eu queria fazer um questionamento para vocês. O que é o corpo de vocês? O corpo, o seu corpo é o que para você? O templo que habita Deus. Templo que habita Deus. O que mais? Um meio. O que mais? Uma vestimenta. É o avatar. Deixa eu ler para vocês o que é que Emmanuel fala no livro Roteiro sobre o corpo. E ele inicia o capítulo chamando de o santuário sublime. No corpo humano, temos na terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Da cabeça aos pés, sentimos a glória do supremo idealizador, que pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o espírito em crescimento o domicílio de carne em que a alma se manifesta. Maravilhosa cidade estruturada, com vidas microscópicas, quase imensuráveis, por meio dela a mente se desenvolve e purifica, ensaiando-se nas lutas naturais e nos serviços regulares do mundo, para altos encargos nos círculos superiores. A bênção de um corpo na terra é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. É só uma vestimenta? É só um meio? É só um avatar? Quantas vezes a gente pensa no seu corpo como esse santuário sublime? Estou aqui dizendo que é ninguém para ligar para o doutor Bumbum, que é para ficar bonito, mas eu disse não. Santuário sublime. O que é que vocês entendem por santuário sublime? A gente veio para cá, para a matéria, para quê? Para vivenciar esse santuário sublime. A nossa primeira obrigação na matéria é cuidar do que nos foi dado. E quantas vezes a gente deixa esse santuário de lado? Quantas vezes a gente faz de conta que está tudo bem, que está tudo ok, que aquela dor vai passar, que o refrigerante de hoje não vai repercutir amanhã. Mas você imagina um santuário onde você derrama refrigerante no chão dele, todo dia. Onde você enche ele de gordura, onde você não faz a faxina que tem que fazer para ele se permanecer limpo. Você não mantém, você não troca as lâmpadas, não ajeita o piso. O que é que vai acontecer com esse santuário? Assim como uma construção, a tendência é que com o tempo ele pereça, ele desmorone. E a gente sabe que a nossa matéria ela vai desmoronar em algum momento. Mas a gente precisa antecipar esse momento. Algum de vocês já ouviu falar em suicídio inconsciente? Já. Cigarro, suicídio inconsciente. Bebida é suicídio inconsciente. Alimentação errada é suicídio inconsciente. A não prática da atividade física é suicídio inconsciente. Às vezes é mais ou menos consciente, né? Porque a gente sabe, mas a gente faz de conta que não está lá. E aí eu preciso contar para vocês alguns segredos sobre cuidar do corpo. Ninguém sabe como é que cuida do corpo. É preciso palestra para dizer como é que vai cuidar do corpo.
Eu vou voltar para o corpo já já, mas agora eu queria falar da mente. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Mente sã em corpo são. O que é a mente? Comando. De quê? Capacidade de pensar. Comando de quê? Da sua vida. O que mais? Uma máquina. O que mais? Cérebro. Tem um filósofo japonês, escritor, que se chama Michio Kaku. Ele escreveu um best-seller bem famoso chamado A Mente do Futuro. E aí ele define mente da seguinte maneira: a mente está logo ali no próximo pensamento, mas quando pedem para defini-la ou explicá-la, não temos a menor ideia. É verdade isso? Por que vocês acham que isso acontece? Porque quando a gente tenta definir a mente, a gente não consegue. O que é definir? É dar fim, é dar limites. E a gente conhece os limites da mente? Como é que a gente vai definir mente? Tem um filósofo europeu chamado David Chalmers, que ele fez uma pesquisa, uma revisão bibliográfica em 20 mil artigos científicos da área da neurociência, da psiquiatria, da neurologia, da psicologia, para tentar achar um consenso sobre o que é mente. E a conclusão do estudo dele foi que nunca tantas pessoas se empenharam tanto para dizer tão pouco. Que não existe consenso. E aí uma coisa que eu aprendi depois que eu conheci o Espiritismo é que quando tem alguma coisa que a ciência não me explica, eu posso ir procurar no Espiritismo que talvez eu encontre alguma resposta. E eu encontrei uma resposta no livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Vamos ver se a gente consegue alcançar essa resposta. O livro Pensamento e Vida diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. Melhorou? O que é vida? O que é toda parte? E aí, agora? A explicação que o Espiritismo nos traz para a mente é isso. E aí, eu pesquisando para essa palestra, eu acabei caindo em uma palestra do Décio Iandoli, onde ele faz uma reflexão em cima desse parágrafo, dessa frase. E aí ele faz a seguinte analogia: se a mente é um espelho da vida em toda parte, vamos imaginar que a mente é realmente um espelho. A mente é um daqueles espelhinhos de feira da bordazinha laranja, bem pequenininho, que você se olha no espelho e você consegue ver uma parte de você. Se a mente é o espelho da vida, eu posso pensar que a vida que sou eu, a vida espiritual, ela está refletida na minha mente. Aquele reflexo é o reflexo da minha vida. Só que o que eu enxergo vai depender do tamanho do espelho. E o tamanho do espelho é o que a gente conhece por consciência. Quanto mais eu expando a minha consciência, mais eu vejo de mim mesmo. Concordam comigo? Até aí está tudo bem? É possível, a partir de um espelho, a gente ter uma visão clara de tudo? Ainda não. Nunca ouvi falar desse espelho, onde a gente consiga ver absolutamente tudo. Até porque a nossa visão ainda é limitada. A gente foca num ponto específico. Um espelho, para nos ver completamente, teria que ser um espelho tridimensional. E a gente tinha que dar conta de tudo isso. Mas essa reflexão, ela nos traz alguma ideia do que seja mente sã. Mente sã é uma mente que se desenvolve a partir do olhar-se no espelho. A partir da expansão do tamanho desse espelho. Só um minutinho, tá? Eu vou deixar uns minutos para a pergunta no final. É só para não cortar a linha de raciocínio.
Então, quanto mais eu expando a minha consciência, mais eu me olho. E mais a minha mente vai ser fidedigna ao que é a minha vida. Deu para entender qual é o segredo de uma mente sã? Segredo que a gente repete aqui toda quinta-feira, né, Jânio? Então, segredo da mente sã é olhar para si com o maior espelho possível, sem medo que as imperfeições possam surgir, sem medo do que vai aparecer naquele espelho, porque aquele espelho é você. Só que se você, em vez de aumentar o tamanho do espelho, você quebra o espelho e compra um bem pequenininho, você só vai ver fragmentos do que você é. E aí, às vezes, ou tá tudo lindo, ou você só vê o que é feio, porque você não está tendo consciência do todo. E a falta da consciência é o que limita a nossa mente. Deu para acompanhar minha linha de raciocínio? Eu viajei demais. E aí, quando a gente junta mente sã em corpo são, a gente precisa fazer uma conexão da mente com o corpo. Porque não faz sentido nenhum uma coisa separada da outra. Concordam comigo? E como é que eu cuido da matéria? Com todas essas práticas que a gente sabe que tem que ter. E eu cuido da mente, olhando para mim o tempo inteiro. Alguém tem alguma sugestão? Vamos fazer um teste? Todo mundo põe os 2 pés no chão. Posicione as mãos no colo, com a palma da mão virada para a perna. E eu vou guiar vocês num exercício de despertar da atenção. Tá? Então, quem quiser pode fechar os olhos. E inicialmente vocês vão respirar algumas vezes profundamente, deixando o ar entrar e sair do pulmão espontaneamente, sem forçar. E aos poucos vão focar a sua atenção na sua mão direita. Perceba a sua mão direita, como ela está repousada sobre a perna, que peso ela tem sobre a sua perna e que força a sua perna faz contrária à sua mão. Sinta o tecido da sua roupa. Ele é áspero, é macio. E sem mexer a mão, tente sentir somente o dedo mindinho. Conscientize a existência do seu dedo mindinho. Passe para o anelar. Vá sentindo cada dedo no seu momento, um de cada vez, conscientizando a presença de cada um deles. Se você não conseguir um dedo ou outro, não tem problema, mas continue tentando. Transfira a sua atenção agora para a sua mão esquerda. E repita essa experiência de sentir a mão, o peso da mão, a
textura do tecido, um dedo de cada vez. Divida a sua atenção entre as duas mãos e observe se você consegue perceber algo do ambiente através das suas mãos. Existe algum vento que passa por elas? Algum calor que irradia sobre elas? Observando as duas mãos, qual delas é mais importante para você? Qual delas você tem mais habilidades? Com qual delas você escreve? Com qual delas você passa a marcha do carro? Qual delas faria menos falta se você perdesse? E se você perdesse uma das mãos, que dificuldades você teria? Você consegue sentir alguma dor nas mãos? Retorne a sua atenção para as suas mãos, relaxadas no seu colo. Respire profundamente e aos poucos traga sua atenção para este lugar. E quando se sentir confortável, abra os olhos. O que foi que vocês acharam dessa experiência? Interessante, boa, não sei. Vocês perceberam que essa experiência ela teve dois momentos completamente diferentes? Alguém percebeu? Um momento onde vocês estavam prestando atenção nas suas mãos e outro momento onde vocês estavam pensando sobre as suas mãos. No começo vocês estavam sentindo cada dedo, o ambiente, e aí depois eu comecei a questionar o que é que a mão significa, qual é mais importante. Nessa hora, alguém percebeu que talvez a sensibilidade tenha diminuído? Eu vou contar uma coisa para vocês que em outro lugar disseram que era mentira minha, mas eu vou falar do mesmo jeito. Porque é o que a ciência me diz, né? E eu, como profissional da área da ciência, eu tenho que acreditar no que a ciência me diz. O nosso cérebro não consegue pensar e sentir ao mesmo tempo. Alguém se espanta com isso? Tem uma chavezinha dentro do nosso cérebro que quando a gente quer sentir, ela vira para um lado. Quando a gente quer pensar, ela vira para o outro. E ou a gente sente ou a gente pensa. Tá certo que essa chave ela bate o tempo inteiro bem rápido. Mas ou a gente pensa ou a gente sente. Como? Não significa que na hora que você está sentindo, você deixou de pensar completamente. Porque isso acontece em frações de segundo. A gente oscila. Tá certo? Entre o pensar e o sentir. Mas o que eu quero chamar a atenção com isso é para a gente tentar observar se ultimamente a gente tem mais pensado ou a gente tem mais sentido. O que é que vocês acham?
Quando a gente está dirigindo um carro, que ela perguntou, a gente está dirigindo o carro de que maneira? Vocês estão pensando em dirigir o carro, agora eu vou passar a segunda, agora eu vou passar a terceira, agora eu vou... Vocês estão pensando em outra coisa. Sente quando cai no buraco que você diz, fala de onde foi que surgiu esse buraco. Não é verdade? Então, a gente está vivendo o momento da direção, a gente está sentindo ou a gente está pensando em qualquer outra coisa. Quando a gente está comendo um prato de comida bem saboroso, uma pizza, aquela cheia de queijo, calabresa, quantas vezes vocês estão sentindo a pizza ou estão pensando, se meu médico soubesse disso, ele me matava, eu vou engordar 400 gramas, amanhã eu só posso comer folha, eu bebo ou não bebo Coca-Cola. O que é que vocês acham? A gente está pensando ou a gente está sentindo? Nessa hora a coisa ficou assim, ó. E deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que a gente consegue conectar a mente ao corpo quando a gente está pensando ou a gente está sentindo? Vocês acham que quando a gente está só no mental, julgando as coisas, como a gente estava aqui julgando as mãos, qual é a mais importante? Depois peçam desculpa, viu, para a mão que vocês cortaram. É importante. Vocês acham que nesse momento a gente está conectando a nossa mente ao nosso corpo? Ou a gente provavelmente está vivendo só na mente? A gente provavelmente está vivendo muito mais na mente do que no corpo. E aí quando a gente volta para a primeira frase, mente sã em corpo são. Essa mente, ela está no corpo ou ela está em qualquer lugar, menos no corpo? Essa atividade que eu fiz com vocês é uma atividade de atenção plena. É uma atividade de mindfulness. Alguém já ouviu falar em mindfulness? Mindfulness é uma técnica terapêutica que foi trazida para o Ocidente por um monge vietnamita chamado Thich. Ele foi expulso do Vietnã na época da guerra e ele foi morar na Europa e ele começou a escrever cartas para os monges que ficaram lá, com ensinamentos, com meditações, e essas cartas viraram um livro, que é um dos livros que mais tem revolucionado a ciência ocidental e a medicina nos últimos 60 anos. Se chama O Milagre do Mindfulness, que aqui no Brasil a gente chama de atenção plena. Os orientais, eles praticam isso há mais ou menos 5.000 anos. E a gente está pelejando para passar pelo menos 15 minutos conectado com nós mesmos. Por que essa técnica terapêutica ela revoluciona a ciência no mundo inteiro? Porque ela hoje em dia ela é usada para tratamento de dor crônica em pacientes oncológicos, é usada para depressão, ansiedade, transtornos alimentares, diabetes, hipertensão, é usada para dores reumatológicas, artrite crônica. O hábito de estar atento tem tratado doenças. E quando a gente pensa em mente sã, em corpo são, e a gente escuta uma estatística dessa, alguma coisa começa a fazer sentido, não começa? Essa palestra de hoje, ela tem a intenção, tem algumas intenções essenciais. A primeira intenção é que a gente nos recobre da importância que nós temos que ter com o nosso corpo, a atenção que nós temos que ter com o nosso corpo. Porque como Emmanuel fala, é um santuário sublime. E às vezes, e aí eu falo por mim mesmo, quantas vezes eu pensei, não, eu não vou para academia, não vou começar a academia agora não, porque eu tenho palestra do Paz e Bem, eu tenho um grupo de estudo, eu tenho um evangelho, eu tenho um grupo da mediúnica, e aí espiritual, mental, espiritual, mental, espiritual, mental, e o corpo sofrendo. E aí depois eu não conseguia dormir, eu não me alimentava que presta, e eu não conseguia aprender o que eu tinha que aprender em todos os estudos, porque o meu corpo estava sofrendo.
Isso é uma das coisas mais comuns no mundo. E extremamente comum no mundo espírita, diga-se de passagem. A negação da matéria. E como o Evangelho nos diz, é tão errado quanto o culto absoluto da matéria. Não, mas o espírito é melhorzinho que a matéria, né? Porque o espírito continua. O Evangelho nos diz isso não. Ele nos diz que as duas polaridades são tão erradas uma quanto a outra. E o segundo ponto é que não adianta a gente ficar correndo de um polo para o outro se a gente não conseguir integrar as duas coisas. E o que a ciência, as filosofias, as religiões mais tradicionais e o espiritismo nos falam é que existe a necessidade clara de presença, de atenção plena naquele momento. Porque quando a gente vive o futuro, a gente vive a ansiedade. Quando a gente vive o passado, a gente vive a depressão. E a gente pula de um polo para o outro o tempo inteiro, sem nos dar conta do que está acontecendo hoje e agora. O que é que eu tenho que cuidar hoje e agora? Hoje e agora eu posso fazer o quê? Amanhã a coisa pode mudar de figura. Ou não. Mas é igual a Band News. Em 20 minutos também tudo pode mudar. Então fazer planos é importante. Pensar na sua progressão e na sua evolução é importante. Pensar em ter uma vida melhor no futuro é importante. Mas a garantia que a gente tem é a de vida agora. O prato de comida que está na minha frente agora é a comida que eu tenho garantida. Talvez mais tarde aconteça alguma coisa e eu não tenha mais. O parente que está ao meu lado agora é o que eu tenho para viver naquele momento. No dia seguinte, talvez aquele parente não esteja mais lá. A fortuna, a prosperidade que eu tenho agora, ela precisa ser vivida com toda a responsabilidade, é claro, e com toda a maturidade, agora. Porque talvez, na frente, essa mesma prosperidade não exista da mesma maneira. E não é para ter medo do futuro. É simplesmente para perceber que a gente só pode viver agora. A gente não pode viver o amanhã. A gente pode até pensar como vai ser o amanhã, mas ele não pode ser vivido antes do tempo. E quando a gente vive o agora e a gente consegue vivenciar a nossa mente no nosso sentir, a gente começa a exercer a mente sã em um corpo são. Que é a única maneira que o Juvenal nos diz de uma vida tranquila, de uma vida de felicidade. Eu quero deixar esses 10 últimos minutinhos para perguntas, se vocês tiverem. Mas eu queria agradecer a presença e a atenção plena de todos, ou pelo menos todos que eu consegui fixar o meu olhar. Esse exercício que a gente faz aqui na frente, de dar uma palestra, é um dos maiores exercícios de vivência do momento que eu conheço. Porque antes, alguns dias antes, às vezes meses antes, a gente começa a projetar como vai ser essa palestra, e quanto mais a gente projeta, mais a palestra se desfaz. Mais a gente pensa e inventa outras coisas, e aí uma coisa que você tinha pensado lá na frente, você se esqueceu e disse, eu devia ter colocado aquilo, mas não. Fiquei pensando lá na frente. Então tá aqui com vocês agora, presente na minha mente, no meu corpo, na intenção de expressar isso, é um grande presente que vocês me dão, de vivência desse momento, do aqui e do agora. Muito obrigado, paz e bem.
quer fazer a primeira pergunta? Opa, pois não, Léo. Quando o Marcelo falou, né? Ele estava dando É melhor, né? Como diz a alergia. Quando ele estava dando os comandos, ele falou na questão do a mão que tem mais importância. Então, na verdade, eu faço praticamente tudo com a direita, mas eu não conseguia sentir que uma era mais importante do que a outra. Eu sempre via, todas as duas são importantes. Todas as duas são importantes. Mais um documento, né? Quer falar? Não? Ok. Oba, pois não? Obrigado, Léo. Quando eu penso, é Marcelo, né? Isso. Parabéns, Obrigado. E quando eu penso em medição, corrupção e intuição, penso também nessa auto-observação, né? Estar conectado ao presente, ao que for, ao eu primordial, eu fico imaginando quantas coisas não sãs nós temos para poder chegar a isso, entende? A minha preocupação é só essa, para chegar ao céu e passar pelo inferno, assim, um pouco de vista das nossas imperfeições, das nossas lacunas, entendeu? Então, assim, às vezes a gente fica tão longe de um corrupção, de uma medição, que eu não vou nem fazer isso. Então, eu acho importante pensar assim, como nós somos incompletos, como nós temos tudo isso, e isso é o caminho. Passar por isso é o caminho. Bacana, legal. Você quer só sintetizar o que ela falou? Foi tão bacana, Marcelo. Eu vou deixar contigo, tu já falou alguma coisa. O que ela falou é que alguém lá atrás pode não ter escutado. O que ela falou é que quando pensa em corrupção e mentição, a gente sente, percebe todas as insanidades que a gente tem no dia a dia. E às vezes isso dá um pouco de medo, e às vezes você nem pensa em corrupção e menção, com medo das insanidades. E aí é exatamente a história do espelho. Quanto mais a gente restringe a nossa consciência e a gente pega um espelho bem pequenininho e foca só num ponto, a gente corre um risco de ver uma grande beleza, mas a gente também corre o risco de ver uma grande feiura. E se a gente mantém o nosso olhar somente naquilo que é feio, a gente perde a oportunidade de contemplar todo o resto. E todo o resto fica perdido. O processo de olhar para si não é um processo de desfazer o que é feio. É um processo de simplesmente olhar para o que é feio e olhar para o que é bonito. E observar como, com o passar do tempo, algo que parece feio começa a se transformar espontaneamente em algo que pode ser muito belo. O processo de autoconhecimento, para mim, não é um processo onde você vai identificar o erro e consertar aquele erro a todo custo. O primeiro passo é você olhar para aquele erro e perceber como aquele erro ele pode se modificar ao longo do viver. E a gente não é carro que troca peça. Concordam comigo? Não tem como ir para a manutenção e dizer, tira essas peças aqui que estão com defeito, na próxima encarnação só quero peça nova. Tá? É simplesmente a gente caminhar com a potência, as potências e os defeitos que nós temos. E conseguir aos poucos ir tirando o melhor proveito possível de todas essas fragilidades. O Hugo pediu aqui para falar alguma coisa? É isso aí? Pergunta? Vai fazer a pergunta. Por isso que vai ficar sentado. Marcelo, parabéns, né? Foi ótimo. Se a pessoa não tem um corpo são, o corpo definitivamente não é são, não tem como ser são nessa encarnação. É possível ele ter uma mente sã? Quando eu escuto isso, eu penso muito no que ela colocou, que a gente só entende a sanidade quando existe a perfeição. E eu sinto informar que não tem ninguém em corrupção. Não tem ninguém perfeito. A sanidade ela está nas potencialidades. E aí as potencialidades elas podem surgir em todas as situações, inclusive de extrema limitações.
Há um ano atrás, mais ou menos, um ano e meio, eu assisti uma palestra de um cidadão australiano chamado Nick Vujicic. Alguém já ouviu falar dele? Ele não tem os braços, não tem as pernas e viaja o mundo inteiro praticamente resgatando pessoas. Foi uma das melhores palestras que eu assisti na minha vida. E aí, o corpo dele é são? Não. Ele usa o potencial dele ao máximo. Então ele usa todo o teor de sanidade que o corpo dele pode dar. Usa. Tá? Então, buscar corpo são e mente sã não é buscar perfeição. É buscar fazer o máximo com o que você tem. E viver aquele momento é um passo para você fazer o máximo. Não tem como você fazer o máximo se você está em outro lugar. E não naquele momento. É uma pergunta muito boa. E a resposta melhor. Bem, temos tempo para mais uma. Opa, pois não, diga aí, Ricardo. Beleza. Em sincronicidade, né, com isso que você falou hoje, com tudo isso que você falou hoje, essa semana eu estava lendo um livro que versa mais ou menos sobre esse mesmo tema, mas com uma ótica mais filosófica, mais um livro do Osho, que ele fala sobre meditação. E ele fala que a gente tem uma... Quando você começou a falar sobre definição de mente, eu lembrei do que ele estava tentando definir como meditação. Né? E ele fala que meditação também é algo que você não consegue definir, porque ela é intrínseca, ela é o que nós somos. A meditação, ela não é algo externo, não é algo que você vai fazer para o externo, e sim sobre você mesmo, é o espelho. E ele fala sobre os extremos. Incrível, essa analogia que você fez, ela é muito bacana. Ele fala que quando você está muito concentrado, né, dizem que a meditação é a capacidade de concentração, né? E ele fala que também a meditação é a capacidade de contemplação. Ele fala, esses dois extremos, eles são antíteses. A concentração ela é muito mais afeita à matéria, ao estudo, ao científico. E a contemplação ela é mais afeita ao incorpóreo, né? E que o que a gente deveria buscar é o caminho do meio, é um momento quântico entre a matéria e o espírito, entre o concentrado e o contemplativo. Diminuir o tempo de chaveamento entre uma coisa e outra. Eu tenho desenvolvido algumas práticas que têm me feito agir assim. É difícil, é um negócio difícil demais, que é você tentar sair da mente e tentar sair do corpo ao mesmo tempo. Isso eu comecei a chamar de percepção do meio. Quando você pediu para eu perceber o meio, eu já estava percebendo o meio há muito tempo. E essa percepção do meio, ela une as duas coisas. Ela une a sua capacidade de mentalizar algo e a capacidade de pensar sobre algo. Mas é tão rápido esse chaveamento que o meio ele fica perceptível, mesmo de olho fechado. Interessante isso. Eu achei muito bom, porque é em sincronia com algo que eu já vinha lendo, né? E com a minha prática também. Legal. Bacana. Você contar alguma coisa? Quem está no Facebook, saiba que esse é o preço que se paga por não ter vindo à reunião. Não dá para chegar o microfone lá e tal, entendeu? Mas tudo bem, o Marcelo vai falar alguma coisa, você vai ter uma ideia da brilhante participação do Ricardo. Na verdade, era só um comentário de algo que você falou que me chamou a atenção, que é o sair da mente, sair do corpo e chegar no lugar do meio, né? Para mim não é sair, para mim é estar na mente e no corpo ao mesmo tempo, né? Quando a gente sai de si, a gente sai da nossa percepção. Então não é o não sentir absolutamente ou não pensar, é unir o sentir e o pensar e viver esse momento da maneira como ele tem que ser vivido, né? Com todas as possibilidades que ele traz. Bem, já que eu falei do pessoal do Facebook, que está aí ao vivo,
Tem muita gente que mora em outros estados, outras cidades, outros países, né? Estamos assistindo agora aí. Então, boa noite a vocês, ou bom dia, não sei se já é de dia lá, ou ainda boa tarde para quem está lá em Vancouver, por exemplo, né? Bem, mas tenho duas dicas de livros aqui. Primeiro, André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção. Segundo a jornalista Flávia Oliveira, é uma espécie de manual de multiajuda para orientar parentes, amigos e profissionais de imprensa a identificar e ajudar potenciais suicidas. Conectar-se com o viver. E esse livro aqui, do Rossandro Klinge, que é o último livro dele, Eu Escolho Ser Feliz. Gente, imaginem só qual é o primeiro capítulo desse livro. Amor próprio e egoísmo. Entenda a diferença. Muita gente tem medo de, não vou amar a mim mesmo porque eu posso ser egoísta, né? E, enfim, tem uma diferença muito grande aí e passa pela aceitação. Enfim, vamos depois... Uma linguagem simples, né? Ele esteve aqui, eu não estava no dia que ele esteve, senti muito, né? Mas, enfim... Rossandro Klinge, Eu Escolho Ser Feliz. Nosso irmão está agora com os avisos finais. Obrigado pela participação mesmo, foi muito bacana, todo mundo participando. E ao Marcelo. O Marcelo fazer aqui no parênteses um convite. Eu quero só fazer um convite para todo mundo. Alguém já deve ter ouvido falar em toda essa repercussão que está rolando aí das práticas integrativas no SUS. Alguém já ouviu falar disso? Alguém já ouviu falar desse movimento que a ciência está fazendo em direção às práticas ditas holísticas, alternativas e tudo isso, né? No próximo domingo, passando esse no próximo, dia 26 de agosto, né, eu estarei lá no Rio Mar, no Festival Costume Saudável, às 6h45, falando sobre as práticas integrativas e complementares e a revolução que essas práticas trazem para o nosso contexto de saúde e de ciência. E eu queria convidar todos vocês para, se puderem, estar na palestra, é claro, mas para vivenciarem o Costume Saudável. Ele vai começar na sexta-feira e vai até o domingo. A gente se queixa muito que a nossa cidade não tem para onde ir, é tudo perigoso, não saio mais de casa. E quando a gente tem a oportunidade de vivenciar momentos que trazem reflexões, trazem experiências, trazem novidades, às vezes a gente não fica nem sabendo. Então o Costume Saudável vai acontecer no Rio Mar, de sexta a domingo. Oi? Amanhã. Rio Mar ali do Papicu. Sexta amanhã? Não, da próxima semana, 24 a 26, tá? Se eu não me engano, tem uma parte do estacionamento, tem outra parte dentro, eles montam os estandes, auditórios, são 7 salas de palestra, um palco, atrações musicais, lançamentos de livros. Então vamos aproveitar um pouco mais do que a nossa cidade tem, e principalmente sendo um evento que tenta unir a espiritualidade com a ciência, com o nosso dia a dia, e a gente vê o que a gente pode tirar dali, tá bom? Então todos convidados. Bem, amigos,